Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, em Gálatas capítulo 5, versos de 13 a 15, o apóstolo Paulo diz assim: Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não serem destruídos mutuamente. Estamos vivendo uma época onde as pessoas estão falando que estão defendendo a liberdade. E elas dizem, olha, a gente precisa de liberdade, porque a liberdade está em jogo. Temos que lutar pela nossa liberdade. Primeiro, o que é liberdade? O que é liberdade? A tradução do dicionário de Oxford, ele diz que liberdade é a condição daquele que não se acha submetido a qualquer força constrangedora, física ou moral. Condição daquele que não se acha submetido a qualquer força constrangedora. Não é obrigado a fazer nada que seja obrigado por alguém, isso tanto física quanto moral. Ainda há um outro conceito que diz que liberdade é o direito de agir segundo as suas escolhas, segundo a sua própria vontade, desde que não prejudique ninguém. Então, olha, liberdade é isso. Quando nós lutamos por liberdade, eu terei liberdade, mas todos os outros também terão. Muitas vezes nós falamos que nós queremos liberdade, mas nós não queremos liberdade, nós queremos privilégios. Eu quero ter o privilégio de eu fazer e ninguém mais pode fazer. Isso não é liberdade, isso é privilégio. Se nós queremos liberdade, nós temos que entender que ela é uma via de mão dupla. Nesse texto, o apóstolo Paulo ele faz questão de dizer que nós fomos chamados para a liberdade. O nosso chamado, se tem algo que é inerente ao cristianismo, é a liberdade. Nenhum outro lugar, em nenhuma outra filosofia, em nenhum lugar do mundo, existe tanta liberdade ou liberdade como existe no cristianismo. Você vai ver que as nações onde os direitos individuais são respeitados, normalmente são nações que são cristãs ou foram cristãs, raríssimas exceções. Às vezes o Japão, né? Saiu daí é Inglaterra, é Estados Unidos, é Alemanha, é a Itália, é a França. São países que experimentaram o cristianismo, porque o cristianismo, a força propulsora dele é a liberdade. Só que o apóstolo Paulo, ele diz que essa liberdade que nós temos, nós não devemos dar margem para usá-la para o nosso próprio benefício, para o nosso próprio prazer, em detrimento dos outros. E Paulo diz o seguinte: ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Ou seja, a minha liberdade me dá tanta liberdade que eu vou servir aos meus irmãos sem me sentir constrangido por fazer isso. Eu vou ajudar as pessoas sem ser obrigado a fazê-lo, simplesmente porque eu as amo. Porque eu as amo, eu vou fazer isso. Isso é liberdade. Por esse motivo, em João 8,36, Jesus disse, portanto, se o Filho os libertar, vocês, de fato, serão livres. A liberdade nós temos em Cristo. Mas cuidado, não confunda. Há uns anos atrás, eu estava num culto de jovens, onde eu fui para pregar, e o líder de jovem falava, olha, você é livre, fica de pé, bate palma, você é livre para ficar de pé, você é livre para dizer isso, tal. Quando eu assumi a palavra, eu falei, meu irmão, quem define o significado das palavras é o dicionário. Se a pessoa é livre, se ela quiser levantar e bater palma, ela bate. Se ela quiser ficar sentada, ela fica, porque ela é livre. Isso é liberdade. Mas as pessoas acham que aquilo que eles querem é liberdade. Não é. Por isso, eu quero desafiá-lo a fazer o que o apóstolo Paulo diz. Ame o seu próximo como a si mesmo. A verdadeira liberdade encontramos quando nós amamos. O amor nos liberta do ódio e o ódio nos oprime. Por isso, seja livre, seja livre. Lembre-se de que a sua liberdade não implica que os outros não tenham liberdade. Se você quer liberdade, todos serão livres. Caso contrário, você quer privilégios. Liberdade é o que Deus nos deu. E se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Tenha uma boa noite. Amanhã Renato estará com vocês. Eu volto na sexta-feira, se Deus quiser. Até lá, um abraço, fique em paz, fique com Deus.